Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem e com saúde. Bom, eu coloquei uma questão aí hoje no grupo de vocês aí da polícia e de repente quem ainda não começou a fazer penal pode se assustar. Posso dizer uma coisa então aos dois grupos? Quem não começou vai ter aqui uma explicação bacana de alguns crimes e até além do que a VUNESP pede na polícia. Vocês vão ver que é até além. A gente tentou, vamos dizer assim, dar uma apunhalada aí com essa questão. E para aqueles que já são avançados, vão aprender uma coisa. Nunca subestime a banca. Muita gente colocou A na questão que eu vou mostrar. E na verdade não é. Hoje, eu já estou aposentado, né? Eu estou aqui só para bater um papo. Eu gosto muito de penal, sim, mas hoje eu tenho um especialista. Eu estou aqui com o Dr. Carlos Miranda, que veio bater um papo com vocês, é delegado aqui em São Paulo, é um cara que conhece de concurso e conhece de matéria, porque para mim não adianta só conhecer a polícia, tem de ter essa tríade, conhecer a polícia, conhecer o concurso e conhecer a matéria que está fazendo. Então, e desejo ao professor Carlos que está chegando aqui, a vocês, uma excelente aula. Professor Carlos, primeiro eu quero te agradecer, muito obrigado pela presença. Obrigado, Ali, tudo bem? Como é que lá. vocês estão, pessoal? Então você deve estar com medo, porque essa questão aí o senhor fez umas tramóias aí, a gente fez umas essa loucuras. É uma questão capciosa, mas é justamente para vocês entenderem o que nem a gente brinca na polícia, o calor da dificuldade da questão. É o seguinte, pode começar, professor? Pode. Bom, a primeira coisa, né? Nós pedimos a correta, Messi. Então Sim, eu vou ler e o senhor vai fazer nos comentários. Tá bom. Por que o senhor acha que tanta gente errou? No crime de peculato, a reparação do dano, se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta. Professor Carlos, eu vou fazer aqui a voz do aluno, tá? Eu acho que você quer que eu faça isso, né? Sim, sim. Muita gente deve estar falando, professor Carlos, mas peraí, isso aqui é a cópia do que está aí, ó. Por que o cara errou? O peculato. Agora, deve ter gente aí que nem sabe o que é peculato. Então vamos ver o que o professor tem a dizer sobre o peculato como um todo. Pessoal, vamos lá. Quem estudou peculato e para quem não estudou? Vocês sabem que existem o quê? 5 formas de peculato. A gente tem o peculato apropriação, o peculato desvio, e essas são duas espécies do quê? De peculato próprio, em que o indivíduo tem o quê? A posse do bem. E depois a gente tem as espécies de peculato em que o indivíduo não tem a posse do bem, que é o quê? O peculato impróprio. Quais são as hipóteses? Peculato furto e peculato mediante erro de outrem. Aí falam assim, nossa professor, que espécie de peculato é esse? São as hipóteses de peculato doloso, tá bom? Então quer dizer, se eu tenho, eu sou servidor, mestre, e tenho a posse ali comigo, uma impressora, algo de valor, um scanner, alguma coisa lá dentro da delegacia ou de qualquer lugar que eu valha. Eu tenho posse, eu posso de repente praticar o peculato apropriação, o peculato desvio e tal. Agora, se eu não tenho a posse, mas como é que eu não tenho a posse e não é furto? Se eu, Alessandro, for lá na delegacia que o senhor trabalha e retirar alguma coisa da delegacia, eu cometo furto, mestre. Você agindo como particular. Particular. Sim, você comete furto. Agora, se você for, por exemplo, um escrivão de polícia e for numa delegacia e subtrair uma impressora, um computador que esteja na mesa de alguém, por exemplo, você está se valendo do quê? Da qualidade que lhe proporciona o cargo. Você está se valendo de uma facilidade. Você é escrivão, você entrou na delegacia, você subtraiu uma impressora que estava lá. Ué, você não chegou na delegacia, você não foi recebido, você não foi reconhecido como escrivão? Você nesse momento está se valendo de uma facilidade que o cargo te proporciona. Agora, diferente se você, escrivão de polícia, delegado, escrevente, for, por exemplo, num hospital público, aí entra para ser atendido na sala do médico. Tem um notebook ou uma impressora que é da administração. E aí você faz o quê? Você subtrai. Você, quando foi no médico, você foi atendido na qualidade de funcionário público? Não, particular. Não, você é um particular. Você está chegando naquele hospital para ser atendido. Você é um particular. Você estaria praticando o quê? Furto. Furto. Não, peculato. Boa. E essa é a hipótese de peculato furto. Agora, sempre no peculato furto que vocês têm que entender, a pessoa, o funcionário, não tem a posse do bem. Ele tem a posse do bem no peculato apropriação ou no desvio. Tá.
E o que é o peculato de culposo? Eu brincava quando eu dava aula, que eu falava assim, como é que pode o cara que toma conta da sala de aula, cheio de cadeiras, chegar em casa e ter uma cadeira enroscada nele? Porque não dá para cometer um peculato culposo. Como é que eu vou me apropriar sem ter a intenção de praticar o ato? Não dá vontade de perguntar isso? Então pergunta hoje. Mestre, como é que isso se dá? Pessoal, no peculato culposo, a pessoa, ela não se apropria de nada, ela não desvia o bem. Ela age com o quê? Com, na maioria dos casos, negligência ou imprudência. 95% das questões vão falar sobre negligência. Vão dar um exemplo de negligência. Qual exemplo é esse? Ah, eu sou escrivão de polícia, eu sou escrevente do tribunal, eu sou investigador, eu tenho uma sala. O que eu faço? Eu saio para o meu lanche e deixo a sala destrancada. Eu agi com o quê? Com negligência. Vai um gatuno lá e mete a mão. Vai um gatuno lá, exatamente. Lembrando, eu não estou combinado com esse gatuno. Esse cara não está em Ele não está combinado, não está em colui comigo, Ah. não tem concurso de agentes. Ele tem o quê? Ele está se aproveitando de um descuido meu. Negligência. Descuido, pessoal, é a negligência. Eu deixo a minha sala aberta, eu deixo o notebook da administração em cima da mesa e saio. Eu estou agindo de forma negligente, eu não estou seguindo o meu dever de cuidado com os bens da administração. Vai lá alguém, percebe a minha distração e se aproveita. Isso é o quê? Peculato culposo. Estou concorrendo culposamente para o crime de outrem. E o mais interessante, essa pessoa pode ser funcionário público ou não. O cara que está subtraindo, ele pode ser particular. Ele pode ser funcionário público, ele pode ser qualquer coisa. Mas o meu crime como funcionário público é de peculato culposo, porque eu tenho dever de guarda, dever de cuidado com os bens da administração. E aí que entra a cereja do bolo, que o professor vai me perguntar agora. Por que que não é a A? Por que que não é a A? Porque no peculato culposo que existe a reparação do dano. É nesse peculato, não somente, é qualquer peculato. Não é. Seria muito fácil. Você concorda que seria muito fácil? Duas coisas que vocês têm que saber diferenciar. Primeiro, por que que o peculato culposo tem essa pena de 3 meses a 1 ano? Porque a conduta é menos reprovável. Não é verdade? Uma coisa é eu ser negligente, deixar minha porta aberta, alguém vai lá e furta o meu bem. O bem da administração. Beleza, que estava sob a minha guarda. Outra coisa é eu, dolosamente, intencionalmente, vou lá e subtraio um bem da administração. Show. Ou então me aproprio de um bem da administração. Professor, muda lá só para a gente ver a diferença da pena do peculato. 2 a 12 anos de furto, de apropriação, de desvio, de reclusão. Não é muito mais grave do que 3 meses de pena? Muito mais grave. E aí o que acontece? Qual que é a intenção da administração? Não é reaver o seu bem? Não é que a pessoa que deu causa a isso, o funcionário que deu causa a isso... Que agiu com imprudência, falou, puxa, que besteira que eu fiz. Vai exatamente. lá e entrega a impressora que foi levada. Exatamente, compra impressora nova. Boa. Comprou uma impressora nova, comprou um notebook novo, tirou do bolso e pagou, extingue a punibilidade. Se for depois da sentença irrecorrível... Reduz de metade. E sentença irrecorrível, mestre, só para o pessoal saber... É antes da sentença que não transitou. Que não transitou em julgado. Pode ser a sentença de primeiro grau, saiu, exatamente. Eu vou lá e compro a impressora. Também sim. Também. Desde que ela seja... Agora, se ela for irrecorrível, aí reduz a pena da metade. Se ela não transitou em julgado, extingue a punibilidade. Legal. Tá? Quer dizer, bacana. Mas não é em qualquer peculato, como não disse é em qualquer peculato. Carlos. Justamente, na A, o que acontece? Na A, a gente fala que a reparação do dano... Se precede a sentença recorrível, extingue a punibilidade ou se lhe é posterior, reduz de metade. Aí a pessoa fala, nossa, acertei. Não acertou. Por quê? Só se for. É só no culposo. Abraço, letra A já era. Eu só vou dar um toque para a galera. Lógico que a gente está aproveitando essa questão para mostrar bastante a didática do NEAF, a didática do professor, né? E as minhas perguntas impertinentes. Então, vai ter hora que a gente vai suprimir por conta do tempo de vocês. Agora vamos para B. Já que a A está fora do baralho, ele quer a correta. Se o servidor inutilizar por culpa e de forma parcial livro oficial ou qualquer documento de que tenha guarda em razão do cargo, ele não responde por extravio ou sonegação de utilização de livro ou documento. Bom, essa aqui... Eu vou primeiro apresentar o crime aqui, né, mestre, pro cara. Isso, claro. Eu tô achando estranho, porque eu acho que tem de responder, galera, vocês também. A rubrica do crime, que é o nome iuris, é extravio, sonegação, utilização, livro ou documento. Extraviar livro oficial ou qualquer documento de que tenha guarda em razão do cargo, sonegá-lo ou inutilizá-lo.
total ou parcialmente. Professor, o cara tem de responder, porque foi parcial, mas e daí? Por que essa é a resposta, dizendo que ele não responde por esse crime? Pessoal, vocês têm que ter em mente uma coisa, Ale. Os alunos têm que ter em mente que o crime culposo, ele é sempre expresso. A gente tem que entender que todo crime, quando a gente lê, via de regra, ele é o quê? Doloso. Quando tiver a forma culposa, ele vai estar expresso no artigo. Assim como tem o peculato. Assim como tem o peculato, assim como tem o homicídio. Não há hipótese de crime culposo se não tiver a previsão legal. O artigo 314, gente, extravio, sonegação e inutilização de livro, ele extravia, ele sonega ou inutiliza de forma dolosa, intencional, ele quer extraviar. Entendi. Quer dizer, se ele fizer uma besteira dessa, jogar um café e derrubar 80% dos autos, ele pode responder administrativamente. Exatamente. Mas não por crime. Não por crime. A lei quer punir o cara que faz isso dolosamente. Show de bola. Tá? Malvada a questão, mas boa. Gente, e foi a resposta. Certo. Não responde. Então, a resposta é bola, vamos continuar para matar a aula. Se o policial exigir direta ou indiretamente, ainda que fora da função, antes de assumi-la, mas em razão dela, mas não chega a receber. Temos a figura tentada do crime de concussão. Para quem não conhece o crime de concussão, é esse aqui, ó. Exigir para si ou para outra, indireto ou indiretamente, ele aqui fora da função, antes de assumir a vantagem devida, mas em razão dela. O crime aqui é exigir, não é um solicitar de cavalheiros, que é o crime de corrupção passiva. Aqui, todos esses crimes que nós estamos falando são crimes contra a administração praticados por funcionário. Professor, eu achei a questão muito boa. Eu só não entendi o seguinte. Pô, o cara exigiu. Aí o sujeito foi pagar e aí chegou a polícia e prendeu. Chegou o delegado Miranda e prendeu o cara. Pô, é tentado, ele não pegou o dinheiro. Não, a questão não exige. A questão não está colocando aqui que para consumação ele tem que receber o dinheiro. Coloca aí, Ale, por favor. Se o policial exigiu, mas não chegou a receber. Exatamente. Ele não recebeu o dinheiro, mas isso não importa. Para consumar o crime, ele basta o quê? Exigir. O verbo, sempre quando vocês forem resolver uma questão, vocês têm que lembrar do quê? Do núcleo. O núcleo resolve a maioria das questões. Exigiu, consumou. Quer um exemplo de tentado? Tá bom, eu tenho um exemplo de tentado para vocês. O indivíduo, o funcionário público desavisado, né, sem noção, ele vai lá e faz uma carta. Manda essa carta, aquele exemplo da doutrina, manda essa carta, a exigência não chega ao destino. Só uma se carta, for um escrito. recado, exatamente, um recado, escreve um bilhete e vai colocar na mesa. Ele não chegou a exigir, certo? Boa. Mas, esse caso seria tentado. Agora, chegou no destinatário, falou verbalmente, exigiu. Já era, está consumado o crime. É concussão consumada, não existe essa hipótese. Então ele pode ser preso em flagrante, até, vou fazer uma situação absurda aqui, mestre. Se o senhor está falando para mim que o exigir, assim como o próprio solicitar, se um funcionário exigir de mim, particular, uma vantagem indevida, a hora que ele acabou de fazer isso, tecnicamente eu posso prender em flagrante. Pode prender ele em flagrante, flagrante facultativo, mas pode prendê-lo em flagrante. Que qualquer do povo poderia. Qualquer do povo. Entendi. Basta o exigir, então. Basta o exigir, não precisa de dinheiro, não precisa entregar nada, não precisa... É o formal que eles falam, exatamente, né? Exatamente. Crime formal. Exigiu, acabou. Beleza, tá? Excelente. Excelente. E já matamos a diferença. Olha aí, ó, estamos avançando. Agora, na parte já vimos a resposta, não pode ocorrer corrupção passiva sem a ativa. Bom, para quem não lembra ou nunca viu, gente, você tem o crime do funcionário, que é a passiva, né? Você tem o crime do funcionário, que é solicitar ou receber para si ou para outro, direto ou indiretamente, vantagem devida e tal. O servidor faz essa solicitação ou recebimento. Já existe o lado do particular, que está oferecendo uma grana para o cara do Detran, para o cara da polícia. Tem cara que é tão cara de pau que oferece para o delegado, né? E aí dança, porque como aconteceu... Recentemente está num vídeo, né? Um colega meu prendeu. O delegado ouviu toda a conversa e falou assim... Exatamente, tá bom. Ele falou, senhora, eu tô com um pouco de pena da senhora, mas a senhora não pode fazer isso. A senhora acabou de cometer o crime, eu sou obrigado a prender. Ele prendeu a mulher. Porque ela ofereceu. Ela ofereceu dinheiro para ele ali. Exatamente. Falou, ai, doutor, releva, não sei o que. Ele falou, não posso fazer isso. E tem mais, só não pode oferecer dinheiro. Para determinar, praticar, omitir ou retardar. Agora, vem uma questão e fala...
que uma pode existir sem a outra ou não? Bom, a questão ficou errada, doutor Carlos, porque não pode ocorrer passiva sem a ativa. Então pode. Pode, não só pode, como ocorre normalmente. Às vezes o funcionário pode... Olha, pessoal, para vocês entenderem, pode ocorrer as duas situações. São 3 situações que pode ocorrer. Corrupção passiva, ou seja, o funcionário pede, mas não recebe. Ele solicita, mas não recebe e a pessoa, nesse caso particular, é vítima, certo? Então, exato, para vocês entenderem. Peraí, eu estou no meu carro, professor. Isso. Eu, sei lá, eu fui parado numa blitz. Sim. Aí o agente de trânsito solicita o dinheiro. Ele já cometeu o crime. Ele já cometeu o crime. Consumou, solicitou, consumou. Eu pego o meu dinheiro e falo, quer saber, Você eu entrega? quero ir embora para casa. Eu pego e entrego o dinheiro para ele. Tá aqui, eu tô com um mico-leão aqui. Que diabo que é isso? 20 reais. Isso aí, 20 pila. Tá se vendendo. Aí eu pego, eu falo, ó, tá bom, vai, eu entrego. Exatamente. Agora, se eu entregar então, eu não tô oferecendo nem prometendo. Nada. Você não tá oferecendo nem prometendo. Você é vítima. Então, se isso acontecer comigo, ele está sendo constrangido eu vou olhar para a câmera e ainda vou falar, ó, eu estou sendo compelido a entregar esse dinheiro. Exatamente, você é vítima. Então aí, nesse caso, a gente tem o quê? A passiva sem a ativa. Sem a ativa. Tá bom. Agora o contrário, eu já chego malandro e falo... O policial te parou. O policial parou e fala, doutor, pelo amor de Deus, deixa um café aí. Eu já cometi, ofereci. Ofereceu. Ele me prende na hora. Ele te prende na hora. O que aconteceu? Ativa sem passiva. Certo? E não recebeu. E não recebeu. E aí pode ter o que também? As duas, não é? Pode. Pode você ofereceu. E o senhor recebeu. E aí o policial, o delegado, enfim, quer saber? Ganho pouco, vou colocar o dinheiro do bolso e vou levar embora. As duas. As duas, ativa e passiva junto. Entenderam? Fácil essa. Assumam. Há muitos anos eu lembrem. fiz uma questão muito malvada. Que, aliás, essa questão do peculato culposo que o Carlos deu agora, ele deu para a minha turma do escrevente. Sim. Que, aliás, nós tivemos mais de 1.100 aprovados aqui no NEAF. E o Messi deu em sala essa questão. Tudo bem que é uma questão doutrinária, batida, mas nem, não é tão batida às vezes para o aluno, para nós é, né? É. E aí os alunos mandaram o e-mail, né? E o professor ficou feliz, falou, estava lá, a questão veio na prova. Agora, há muitos anos eu fiz uma questão muito malvada que dizia o seguinte, numa modalidade da corrupção passiva, só pode ocorrer se houver a ativa. Quase me bateram na sala, mas eu falei para o Carlos e ele falou, tá certo. Na modalidade receber, tem de ter havido um oferecer. Tem de ter havido um oferecer. Né? Não tem como você receber nada que não foi lhe oferecido, certo? É uma questão de lógica. Vocês Boa. vão ter lógica na prova. Boa, boa. Bom, matamos a D. Nos crimes, não pode ocorrer passiva sem ativa. Pode sim, acabamos de provar, o Messi pode ocorrer tudo. A miscelânea é completa, ativa, passiva, passiva, juntas. Agora uma coisa, professor, existe uma norma penal explicativa, que é o artigo 327, que conceitua o funcionário público para fins penais, diz que mesmo quem exerce cargo, emprego, aliás, até no dia da eleição, aquele cara que está lá como mesário, ele é funcionário público para fins penais. Público. Aí vem uma causa de aumento de pena. A pena será aumentada de 1/3 quando os autores dos crimes previstos nesse capítulo, ou seja, crimes contra a administração pública, né, praticado por funcionário, forem ocupantes de cargo, comissão, direção, assessoramento, em órgão de administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública, fundação instituída pelo poder público. Isso. Ora, professor, a mim me parece que o aumento se dá, a reprimenda é maior, porque esses caras, além de tudo, são chefes, estão em cargos... Eles têm cargo de mando, eles têm maior o quê? Que a gente fala em direito penal, reprovabilidade na conduta. Se eu sou diretor, se eu estou numa função de assessoramento, num cargo em comissão, que eu tenho maior responsabilidade, maior o quê? Facilidade para consumar o crime, eu vou ser punido a mais. Certo? Ok. Beleza, então, por quê? Agora, uma pena de aumento de 1/3. Show. A minha conduta é mais errada. Boa, boa. Legal. Agora, eu estudei isso, professor. Aí vem a questão, nos crimes praticados por funcionário, se o autor for ocupante de comissão, função de direção, tal, terá sua pena aumentada. Aliás, o senhor pegou essa questão, ou o professor Alessandro, ou a banca, da VUNESP, porque caiu esse item, aliás, foi o único item que nós pegamos da prova, tá, gente? A gente tá fazendo essa cara de besta, mas é o único. Foi a letra E, para mostrar para vocês o que uma prova pode ser mais difícil. Já pensou uma prova com as outras aí? Então, a letra E, gastaram uma pergunta para perguntar a letra E. Nós vamos ensinar vocês a mais para detonar a prova. É isso que eu quero explicar. Agora eu pergunto, então teria de estar certo também. Crime funcionário público. Ele foi ocupante, tem de ter o aumento.
Por que foi dada como errada, professor? O que está faltando aí, pessoal? Nos crimes praticados por funcionário público, qualquer crime praticado por funcionário público, gente, a gente tem os crimes praticados por funcionário público típicos, que são os crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral, que estão nesse capítulo. E o artigo 327 se refere a esses. A causa de aumento é a esses. Eu tenho crime praticado por funcionário público na legislação esparsa. Na lei de crimes tributários, por exemplo, eu tenho crimes praticados por funcionário público no Código Penal. Não são os crimes típicos, não são os crimes praticados por funcionário público típicos. Ou seja, não é sempre que o crime praticado por funcionário público vai ter causa de aumento, se for nessas questões de cargo em comissão, função de direção e de assessoramento. O que matou foi nesse capítulo. Então eu não posso o quê? Generalizar. Toda generalização é perigosa em prova. Lembram-se? Sempre, nunca. Nesse caso aí é a mesma coisa. Tá. Certo? Então quer dizer, o capítulo de crimes de funcionário contra a administração. No capítulo de funcionários contra a administração, se ele tiver essa condição, vai ter aumento. Vai ter aumento. Porque eu me lembro agora de um crime, por exemplo, de falsidade ideológica, que pode ser cometido por funcionário público, e se valendo da qualidade, aí tem aumento. Mas é só se for nessas situações. Exatamente. E mesmo que seja em comissão. Boa. Não vai ter aumento porque não está dentro dessa parte. Nossa, essa aqui se cai... Se cai, derruba muita gente que não estudou no EAF. Pô, show de bola, show de bola. Mestre Carlos, eu quero agradecer sua participação. Obrigado, e pessoal de casa, eu só quero lembrar uma coisa. Muita gente deve ter estudado penal, feito essa questão e falar, poxa, errei, que chato. Então, primeiro, humildade é bom para todo mundo. Segundo, não tem problema de errar a questão, né, Carlos? A gente tem de melhorar. Não. Agora é o momento de errar, né? O legal é pegar a questão e falar, pô, o Carlos falou aquilo, eu poderia errar. Mas lá não, igual ele falou, agora é momento. Então, se vocês querem ser colega do mestre, a racha de estudar, a prova tem as suas carreiras, muita gente que vai fazer investigador, o Carlos me confidenciou que isso é bastante comum, colegas que fazem investigador e escrivão, fazem para delegado também. Sim. E o nível da prova, ele falou, está muito próximo, os caras estão exigindo cada vez mais. Então, quero agradecer a atenção de vocês e principalmente a participação, professor. Obrigado, pessoal. Dá um recado aí para os seus alunos aí. Tenham força de vontade, estudem, que vocês vão gostar da carreira. A carreira é muito recompensadora. Fazer o bem para a sociedade é uma satisfação inigualável. Estou com vocês aqui, espero ajudar vocês mais vezes. Muito legal. Pessoal, obrigado. Fiquem com Deus. Obrigado.